Olá, estamos aqui para estudar duas sessões em paralelo, que é a neologia e a exemplologia. Por que nós vamos estudar essas duas sessões juntas? Porque elas têm conexões entre elas e a gente vai então detalhar esse nível de conexão que existe entre elas. Apesar de a neologia ser uma seção da divisão conformática, que é a primeira divisão do verbete, e a exemplologia ser uma seção da divisão argumentologia, que é a penúltima seção do verbete. Então, apesar delas estarem distanciadas no próprio verbete, elas estão em conexão. O que vem a ser a neologia? A neologia é a ciência do processo da formação, caracterização e emprego de novas unidades léxicas, que são os vocábulos novos, as expressões novas, ou então são as palavras e expressões antigas, mas com acepções, sentidos novos. A exemplologia já é o estudo, a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos e técnicos, ou pesquisas sobre os exemplos, em geral, dentro do universo de manifestações autopensênicas da consciência, consciex, consim ou minha mulher. Essa definição que eu acabei de apresentar da exemplologia, ela está no verbete exemplologia, que vocês podem aí fazer uma leitura mais demorada, mais pesquisística, né, com relação ao que vem a ser exemplologia. Como é que elas estão conectadas? Por exemplo, a exemplologia, ela vai depender da entrada do título. Essas duas sessões são sessões fixas. Todo verbete tem a exemplologia e todo verbete tem o título do verbete, obviamente. Então, para eu construir a exemplologia, eu preciso de ter o título do verbete. A neologia, ela já vai depender do título e da exemplologia. Obviamente, se a exemplologia depende da entrada, né, do título, a neologia, ao depender da exemplologia, vai depender também da entrada. Também vai depender, vai apresentar dentro da seção neologia a especialidade. Nós vamos ver como é que é a composição dessa seção neologia nessa conexão aí com essas três outras sessões. Agora, qual é o título, qual é a exemplologia, como é, né, que a exemplologia ela vai contribuir para a formação da neologia, da seção neologia. Assim, se o título for o neologismo, ele vai constar da neologia. Se a exemplologia que tem os exemplos, né, relativos àquele título, aquele verbete, aquele tema, aquele assunto que você está desenvolvendo, ele sempre é apresentado com uma denominação daquele exemplo, o que a gente está chamando de palavras ou expressões do exemplário técnico. Essa palavra ou expressão do exemplário técnico, ela pode ser um neologismo. Então, se ela for um neologismo, em geral ela é neologismo, a gente vai colocar então na constituição da seção neologia. Vamos ver então como é então que a neologia vai ser formada. Se ela depende da exemplologia, nós vamos então começar estudando a exemplologia e posteriormente nós vamos voltar para ver como é que nós vamos formar a seção neologia. Então, voltando agora o nosso foco para a seção exemplologia. Os exemplos tanto a exemplologia quanto a neologia, nós vamos estudar nesse momento dentro do contexto da enciclopédia da conscienciologia. Porque tanto a exemplologia quanto a neologia são ciências bem mais abrangentes. Nós vamos estudar o enfoque da enciclopediologia no sentido de elaboração dessas duas seções do nosso verbete. Então, a exemplologia dos verbetes, elas são construídas a partir de comparações, confrontos, contrapontos
e podem ser duplo, triplo ou quádruplo. Por exemplo, no verbete abertismo consciencial, que é um verbete que consta da Enciclopédia da Conscienciologia, a seção exemplologia, ela é colocada da seguinte maneira: mini abertismo consciencial igual a execução pessoal da reciclagem existencial, RESEX. Max abertismo consciencial igual a autovivência na condição da desperticidade. O que nós estamos chamando aqui de expressão ou palavra do exemplário técnico? Nesse caso, desse verbete, são as expressões mini abertismo consciencial e max abertismo consciencial. Isso gera um contraponto. Eu tenho mini e tenho max. E vocês podem observar que mini abertismo consciencial foi construído a partir do título. O título é abertismo consciencial. Então, deu para entender como é que vai formar esse exemplário do exemplário técnico da seção exemplologia? O exemplo em si, por exemplo, do mini abertismo consciencial, o exemplo em si é a execução pessoal da reciclagem existencial. O exemplo em si da max abertismo consciencial é a autovivência da condição da desperticidade. Então, assim, formar novas expressões compostas ou vocábulos do exemplário técnico a partir do título, nós podemos utilizar dois recursos, né? Que é a prefixação, que é juntar prefixo ao título, ou a adjetivação. Essa adjetivação nós podemos colocar anteposto ao título, pós-posto ao título ou anteposto ao título quando o título é uma expressão. Se é uma expressão de duas palavras, nós podemos colocar o adjetivo entre essas duas palavras que compõem a expressão do título. Vamos dar agora alguns exemplos de formação desse exemplário técnico. Então, assim, pela prefixação, se nós pegarmos o verbete abstração, na seção exemplologia nós temos a mini abstração e a max abstração. Se pegarmos o verbete técnica do crescendo, nós vamos ver que na exemplologia nós temos técnica do mini crescendo e técnica do max crescendo. Então aí nós vimos então a prefixação sendo utilizada para a formação do exemplário técnico da seção exemplologia. Vamos agora ver pela adjetivação. No verbete usabilidade, nós vamos encontrar baixa usabilidade e alta usabilidade. Então, baixa e alta são dois adjetivos, né? E que são antepostos aí, foram antepostos aí à palavra usabilidade. E a usabilidade é o título do verbete. No verbete análise, nós temos análise egocármica e análise grupo kármica. Então, nesse caso, o adjetivo foi pós-posto. No verbete autodemissão de consciex, nós temos autodemissão básica de consciex e a autodemissão avançada de consciex. Nós pegamos nesses 5 exemplos contrapontos duplos, né? Para facilitar agora a nossa primeira abordagem. Mas mais para frente nós vamos pegar vários outros tipos de contraponto, triplo, quádruplo, para exemplificar aqui essas duas seções, tanto a neologia quanto a exemplologia. A fórmula formal da seção exemplologia. Então, nós temos nessa seção algumas condições de italicização, que são todos os prefixos utilizados ou os adjetivos utilizados na formação do exemplário técnico, eles deverão estar italicizados. O sinal de igual. Sempre a expressão técnica é separada da descrição do exemplo em si pelo sinal de igual. Por exemplo, no verbete autolucidez consciencial, nós temos exemplologia, 2 pontos. Mini autolucidez consciencial igual a interlocução pessoal correta.
ponto e vírgula. Max autolucidez consciencial, igual o exercício cosmoético do autoparapsiquismo. Chamando atenção para a forma da exemplologia, nós temos então o mini e o max em itálico, nós temos um exemplo separado do outro por ponto e vírgula e o ponto final em negrito para encerrar todo o parágrafo que nós iniciamos com exemplologia, dois pontos. Vamos agora fazer os dois, o exemplo ligando a neologia com a exemplologia. Então vamos pegar novamente o verbete usabilidade. O verbete usabilidade que é da especialidade experimentologia e tem para tema o tema neutro. Foi utilizado, como nós já comentamos, o contraponto duplo baixa-alta. Vamos ler primeiro a exemplologia, porque a neologia é decorrente da exemplologia. Então vamos ver a exemplologia. Baixa usabilidade, o controle remoto com teclas ociosas, sem funções ou meros excessos. Alta usabilidade, o controle remoto com apenas 6 teclas, mas utilizadas o tempo todo por qualquer usuário. Do ponto de vista da forma, nós já discutimos e ela prevalece aí, o baixa e o alta em itálico, o sinal de igual, o ponto final em negrito. Agora, do ponto de vista do conteúdo, nós temos que observar que os exemplos, eles têm que fazer sentido com a definição de usabilidade, não é? A usabilidade, vocês procurando lá a definição do verbete usabilidade, é a condição de uso de qualquer aparelho, de qualquer material. Então, vocês vejam que a baixa usabilidade, então, refere-se como exemplo o controle remoto com teclas ociosas. Então, a usabilidade, a nossa habilidade de usar o controle remoto, ela tem uma baixa usabilidade. Por outro lado, a alta usabilidade é aquele controle remoto com apenas 6 teclas, mas utilizadas o tempo todo por qualquer usuário. Voltando aqui à neologia. Nós temos então duas expressões compostas, baixa usabilidade e alta usabilidade, são neologismos técnicos da exemplologia. Então, por que então que o título não entrou aí na seção neologia? Se você entrar se você pegar qualquer dicionário, não digo qualquer, mas algum dicionário, e se você também entrar no Google, na internet, você vai ver que usabilidade é uma expressão, é uma palavra muito utilizada. Então, ela não se constitui no neologismo. Então, como é que fica então a neologia desse verbete? Ele ficou então composto apenas pelas expressões do exemplário técnico da exemplologia, que são a baixa usabilidade e a alta usabilidade. Aonde é que entrou a especialidade? Repararam ali, olha, as duas expressões compostas, baixa usabilidade e alta usabilidade, são neologismos técnicos da exemplologia. A exemplologia, reparem, ela é a especialidade do verbete usabilidade. O confort, vamos chamar agora atenção para o confort da neologia, porque o confort da exemplologia nós já discutimos. Eu repeti aqui embaixo a neologia para poder nós avaliarmos aí o destaque que nós demos aí no confort da construção dessa seção neologia. Então fica assim, ó, neologia, ponto. Você vai colocar a quantidade de neologismos que você tem naquele verbete, expressões, no caso aqui são expressões, porque baixa usabilidade e alta usabilidade não é uma palavra, é uma expressão. Aí você lista quais são, né, os neologismos e você escreve então, são neologismos técnicos e aí entra a especialidade do verbete. Vamos agora exemplificar o higiene consciencial,
que é da especialidade Parasepsiologia, e ela é um tema, esse verbete está desenvolvido sob o enfoque do tema homeostático. Ele também apresenta um contraponto duplo, que é de básica e avançada. Então vamos ver aqui, neologia. As três expressões compostas, higiene consciencial básica e higiene consciencial avançada, são neologismos técnicos da parasepsiologia. Ao lermos essa seção, o que já nos preparamos para saber que o título, que é a higiene consciencial, é um neologismo e que na exemplologia nós vamos encontrar dois tipos de exemplos. O exemplo higiene consciencial básica e o higiene consciencial avançada. Porque, como nós dissemos no início, a neologia e a exemplologia, elas estão em conexão uma com a outra. E a parasepsiologia, que apareceu ali no final da neologia, ela é a especialidade do verbete. Tá? Então, na exemplologia, então, nós temos higiene consciencial básica, que é igual à eliminação dos antipensênios doentios sem os recursos do autoparapsiquismo. E a higiene consciencial avançada, que é a eliminação dos antipensênios doentios com os recursos do autoparapsiquismo. Nós poderíamos, no desenvolver de um verbete, termos assim, uma certa fartura de exemplos para colocar aí no verbete. Sendo que nós vamos procurar aqueles dois exemplos, ou aqueles três exemplos, que forem mais elucidativos, que o autor tenha mais interesse de colocar no verbete para despertar no leitor algum viés que interesse no decorrer da TARES que ele esteja fazendo com aquele tema, com aquele assunto que ele está desenvolvendo. No caso aqui, o autor do verbete higiene consciencial, ele quis chamar a atenção para a eliminação dos antipensênios doentios sem os recursos do autoparapsiquismo, chamando esse tipo de higiene consciencial de básica. Em comparação, em confronto, em contraponto com a eliminação dos antipensênios doentios, mas agora com os recursos do autoparapsiquismo. E esse exemplo, então, seria a higiene consciencial avançada. Um outro exemplo que é um megapeso, que é do verbete passadologia nosográfico. Aqui nesse exemplo, nesse verbete, nós temos um contraponto triplo, que é pessoal, grupal e coletivo. Então, nós vamos ver megapeso. Vocês acham que megapeso é um neologismo? Não é um neologismo. Então, nós vamos ver o que foi colocado na neologia. As três expressões compostas, megapeso pessoal, megapeso grupal e megapeso coletivo, são neologismos técnicos da passadologia. Quando nós no início do verbete, na conformática, na divisão conformática, nós lemos essa neologia, o que nós vamos esperar lá na exemplologia? Que os exemplos serão relacionados com megapeso pessoal, megapeso grupal e megapeso coletivo. Queria chamar a atenção de vocês agora para a questão do confor mais uma vez. Reparem que na neologia o megapeso pessoal está todo em itálico, o megapeso grupal está todo em itálico e o megapeso coletivo está todo em itálico. Enquanto que na exemplologia somente o adjetivo pessoal, grupal e coletivo ele está em itálico. Isso é importante vocês observarem também. Um outro exemplo que é o cipriene, o verbete cipriene, da especialidade energossomatologia homeostático. Nesse exemplo, desse verbete, nós temos o contraponto quádruplo, micro, mini, max e mega. Neologia. Os 5 vocábulos
cipriene, microcipriene, minicipriene, maxipriene e megacipriene são neologismos técnicos da energossomatologia. Então, quando nós olhamos essa neologia, nós conseguimos perceber que o título cipriene, ele é um neologismo, que a especialidade desse verbete é a energossomatologia e que a palavra do exemplário técnico, elas foram construídas com prefixos, né? Micro, mini, max e mega, e que lá na exemplologia nós vamos entender então quais são esses exemplos. Então vamos lá para a exemplologia. Microcipriene, o ciclo de 3 primenéries consecutivas pré-complexas. Minicipriene, o ciclo de 3 primenéries consecutivas pós-complexas. Maxipriene, o ciclo de 3 primenéries consecutivas pós-maximorexis. E megacipriene, o ciclo permanente de primenéries do Homo sapiens sereníssimos. Olha, subiu uma bolinha ali. Por que será que a gente colocou essa bolinha para marcar aí a neologia? Porque nós temos aqui 5 itens na neologia. E como nós estudamos lá no primeiro dia de aula, né? A neologia, quando tem 4 ou mais neologismos, nós temos então o máximo. Então nós constituímos nesse verbete cipriene um máximo aqui na neologia. O confort desse caso, qual é? No caso, nós não temos expressões, nós temos palavras, então muda um pouco o confort. Nós vamos então colocar na neologia os tantos vocábulos, dizemos quais são esses vocábulos, são neologismos técnicos da especialidade do verbete. Então vejam que a neologia, a forma de construir a seção neologia, ela tem uma fórmula formal bem estabelecida. O verbete antagonismologia. Nós temos então um contraponto duplo, destrutiva e construtiva. Vamos ver então a neologia desse verbete. O vocábulo antagonismologia e as duas expressões compostas, antagonismologia destrutiva e antagonismologia construtiva, são antagonismos técnicos da autodiscernimentologia. Vejam que o título é uma palavra, antagonismologia, e as expressões do exemplário técnico são expressões compostas de 2 palavras. Então, o confort, nesse caso, ele teve que mudar um pouco. Então, fica o vocábulo e as 2 expressões. No caso da exemplologia, então, nós já estamos esperando que na exemplologia nós temos 2 tipos de exemplos, que são o antagonismologia destrutiva e a antagonismologia construtiva, que são, então, a destrutiva é o estudo técnico das oposições quando destruidoras ou anticosmoéticas. E o antagonismologia construtiva é o estudo técnico das oposições quando edificantes ou cosmoéticas. Quero chamar a atenção aqui para a questão do conteúdo. Se o exemplário técnico, né, se o nosso verbete é uma especialidade, porque antagonismologia é uma especialidade por si só, a antagonismologia destrutiva, o exemplo, ela vai ser alguma coisa ligada a algum exemplo de estudo, de especialidade. Por isso que ela começa assim, o estudo técnico das oposições quando destruidoras ou anticosmoéticas. A antagonismologia construtiva, o exemplo tem que ser também alguma coisa ligada, próxima, coerente com a questão de ser uma especialidade. Então, ela começa com o estudo técnico das oposições quando edificantes ou cosmoética. Na hora de nós elaborarmos os exemplos em si, nós temos que ter uma certa coerência
tem que apresentar uma certa coesão com o que o verbete representa, qual é a ideia, qual é a definição desse verbete. Então, nesse caso, então, o conforme eu já tinha chamado a atenção, nós vamos ter o vocábulo tal, né? Aí nós citamos qual é o vocábulo, no caso aí seria o título, e tantas expressões compostas, né? Tantas expressões compostas, e aí eu vou listar todas as expressões compostas, são neologismos técnicos e aí a gente diz qual é a especialidade. Boca. Boca é um verbete apresentado pela professora Mabel Teles, recentemente. Ela colocou no contraponto duplo feminina e masculina. Então, o que nós podemos observar é que boca não é um neologismo, boca feminina não é um neologismo e nem boca masculina é um neologismo. Então, nesse caso, não vai existir a seção neologia. Vocês estão lembrados que lá no início, numa das primeiras transparências, né, as primeiras projeções que nós fizemos, a neologia ia depender do título e da exemplologia, mas no caso de ambos serem neologismos, né? Então, esse caso aqui é um caso raro. Em toda a enciclopédia, com mais de 2.000 e tantos verbetes, nós encontramos 3, no máximo 4 verbetes que não têm a seção neologia, mas esse aí é um exemplo de que, apesar de o título ser fixo, a exemplologia ser uma seção fixa, né? Quando eu digo título fixo, título é uma seção fixa. Todo verbete tem que ter o título e todo verbete tem a seção exemplologia. Mas pode acontecer de a seção neologia não existir, que é um caso esse que nós estamos apresentando. Então, a neologia é uma seção eventual. Se nós tivermos dificuldades para decidir se determinado título é neologia ou não, é um neologismo ou não, se a nossa composição do exemplário é um neologismo ou não, nós encaminhamos, assim, nós sugerimos que vocês encaminhem, então, para a expressão, a palavra que vocês criaram, né? Para o CINEL, que é o Conselho Internacional de Neologística. Podem também aproveitar e ler dentro do site da Unicim os critérios de criação e avaliação de termos neológicos, que está lá disponível no site da Unicim. E nós também sugerimos aí a leitura de expressões pseudoterminológicas, que é um verbete da enciclopédia também, e a família neologística, que também vocês encontram dentro da enciclopédia. E então nós desejamos aí energias criativas a todos vocês e pesquisas produtivas.